Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Bom, vamos dar início à nossa aula, certo? De ciências hoje, ok? Hoje nós vamos ver um pouquinho a questão daquilo que a gente viu na última aula, que foi calor e temperatura, ok? Então, a princípio, como vocês podem ver, eu vou compartilhar de maneira melhor para vocês poderem ver, certo? Os conceitos de temperatura e de calor, primeiramente, para que a gente possa entender o que é cada um deles, a gente possa entender de maneira mais prática e de uma maneira mais objetificada, certo? O que quer dizer cada um desses, certo? De antemão, a gente tem que entender o seguinte: quando a gente fala de temperatura, quando nós dizemos, tá fazendo temperatura de tantos graus, isso, aquilo, outro. Quando a gente trabalha essa questão de temperatura, nós estamos trabalhando a questão, certo? De grandeza, ou seja, de número. Então, quando eu digo está fazendo 35 graus, não é necessariamente o calor que está fazendo, certo? Mas sim é a temperatura, como eu faço a medição para vocês, ok? Certo? Então, quando você abre o celular de vocês de manhã, que mostra, os que mostram, é claro, ah, é, tantos graus vai fazer em Paranatama, média, a máxima vai ser tal, a mínima vai ser tal, então são relações de grandeza, ou seja, de números, ok? Que seria relacionado ao sistema, ok? Que tipo de sistema seria esse? Basicamente, a gente caracteriza, ok? Nós damos a caracterização disso a partir da agitação que as moléculas do corpo se agitam. O que isso significa? Quanto maior a agitação, maior a temperatura. Quanto menor a agitação, menor é a temperatura, certo? Dá um exemplo. Se você está num dia, você está dentro de casa, apesar de um dia quente e você não está fazendo nenhum movimento, a tendência é de você se sentir frio. Por quê? Porque você está fazendo com que as moléculas do seu corpo tenham uma menor agitação térmica. Agora, se você pega, independente da hora, independente se está fazendo frio ou se está fazendo calor, depois a gente chega nesses conceitos de frio e de calor também, certo? E você começa a correr, você começa a fazer um exercício físico de maior intensidade, então as moléculas do seu corpo estão tendo uma maior agitação térmica. E isso significa que você vai começar a suar. O suar do corpo, o suor do corpo é um sinal do corpo dizendo assim, olha, você está aumentando sua temperatura corporal. Você está tendo uma maior transmissão de calor. Então a gente vai ter que esfriar, certo? Então quando você agita suas moléculas, né, quando seu corpo agita elas, você está tendo uma maior temperatura corporal, certo? Isso em questões térmicas, isso em questões físicas, vamos dizer assim. A febre que a gente sente quando está doente é outra história, certo? Que não cabe muito bem aqui no nosso assunto, no nosso aspecto, certo? Bom,
Então, esse é o conceito, essa é a definição de temperatura. Temperatura está associada à grandeza numérica, que está associada a um sistema representado no estado térmico, ok? O calor, veja, é a energia térmica em trânsito de um corpo para o outro, ou de uma parte para outra parte do mesmo corpo. Esse trânsito ele vai provocar o que nós chamamos de diferença de temperatura, ou ele pode ser provocado por uma diferença de temperatura, ok? Então vejamos bem. Nesse tempo que a gente passou de São João, quem fez fogueira, né? Se você chegar perto demais da fogueira, quanto mais perto da fogueira, mais quente é. Por quê? Quanto mais perto da fogueira, mais energia ela está liberando, certo? Então, quanto maior a liberação de energia, mais quente o corpo, o objeto se torna. Ou seja, ele está liberando energia. Quanto mais energia ele absorve, ou ele deixa de receber, mais frio ele fica, ok? Então aí é onde a gente entra, por exemplo, nos estados da matéria que a gente já viu. Veja, até 0 graus a água se encontra no estado sólido. Quando esse cubo de gelo, como a gente pode ver aqui na imagem, ele começa a receber energia, receber calor, o que acontece com ele? A temperatura, veja, o conceito de temperatura aumenta. Ou seja, as suas moléculas começam a se agitar mais. Então, deixa de ser gelo e se transforma em água líquida. Deixa de ser água sólida para água líquida, ok? Então, ele está recebendo calor. Quando ele recebe calor, nós estamos falando de energia térmica. E de onde é que ele recebe esse calor? Pode ser de uma fonte de energia, como o sol, como um fogo, de uma fogueira, de um fogão, certo? Pode ser, se a gente, claro que isso demoraria muito tempo e a gente não suportaria. Mas se a gente pegar e segurar uma pedra de gelo, o nosso corpo vai transferir calor para a pedra de gelo. Por quê? Porque o nosso calor, o nosso corpo é mais quente do que o gelo. Então veja, o objeto mais quente sempre transfere energia para o objeto mais frio, certo? Essa transferência nós vamos chamar ela de equilíbrio térmico, certo? Então vejam, se nós colocamos em contato dois corpos ou mais, com temperaturas diferentes, por exemplo, uma a 80 graus e outra a 30, elas acabam por atingir a mesma temperatura. Isso ocorre por quê? Porque vejam aqui, nesse sentido aqui, vejam que esse Q de calor, ok? Ele está no sentido, ó, vejam, da esquerda para a direita. Então significa que é o objeto mais quente está transferindo energia, calor, para o objeto mais frio. Ou seja, o objeto A está transferindo calor para o objeto B. Ao final disso, ambos os objetos vão ter a mesma temperatura. E qual seria a temperatura, professor? Vejam, se eu tenho um objeto, o mais quente, com 80 graus, e o mais frio, eu tenho 30, então o equilíbrio térmico é quando os dois têm a mesma temperatura.
Então, basicamente, o que é que eu faço? Eu somo isso na questão teórica, certo? Na questão teórica de conta de da gente vai resolver exercícios, etc e tal. Então, veja, eu somo o valor, certo? A temperatura, veja, aqui eu estou falando de temperatura no conceito de grandeza, certo? Com a temperatura maior e a temperatura menor, somo as duas. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 80 mais 30, 110. Então, a temperatura dos dois corpos são 110 graus. Só que, veja, ambos são frios, ou são diferentes. Um objeto está mais quente, outro objeto está mais frio. Então, o que é que acontece? A tendência é o mais quente transferir energia, calor, certo, para o mais frio, até que essa temperatura ela não se perca. Esse não vai deixar de ser 110 graus, certo? Vai continuar sendo 110 graus, mas o calor vai estar dividido. Ambos agora vão ter 55, vão ter a mesma temperatura, certo? Há casos que isso possa aumentar ou possa diminuir, certo? Há agentes internos, vamos dizer assim, há agentes externos que façam com que haja uma absorção ou uma liberação de calor mais rápido, certo? Por exemplo, é, você pega o Sol, isso é óbvio, isso é relativamente não questionável. Alguns corpos, ele tem o que nós chamamos de pontos de ebulição, que é o quê? Quando ele passa do seu estado líquido para o seu estado gasoso. Então, a água sem evaporar, ela pode ficar mais de 100 graus? Não. Por quê? Porque ela tem um ponto de ebulição a 100 graus. Isso significa que, se eu pego, por exemplo, vamos supor que isso aqui é o nosso forno, e isso aqui é a nossa panela com água, certo? Esse forno aqui está a 300 graus, ok? E aqui está a 30. Só que a água ferve a 100 graus, ou seja, ela evapora a 100 graus Celsius. Então, isso significa que houve um excesso de transferência de calor, um excesso de transferência de energia. Então, não houve um equilíbrio térmico, levando em considerações as propriedades, certo, da água, que nesse caso é o quê? A sua evaporação a 100 graus, certo? Há outros objetos, há outras coisas que fogem um pouco dessa, é, dessas regras, certo? Mas isso é detalhação, são detalhes para os próximos capítulos da nossa aula, certo? Então, basicamente, se dois ou mais sistemas físicos estão em equilíbrio térmico entre si, suas temperaturas são iguais. Então, aqui, como eu expliquei anteriormente, se dois ou mais sistemas físicos estão em equilíbrio, veja, sistemas físicos, o que é isso? Se são dois sistemas gasosos, se são dois sistemas sólidos, dois sistemas líquidos, um sólido e um líquido, certo? Por exemplo, você pega
um sólido a 200 graus e você pega um líquido a um determinado líquido a 100 graus. Então, quando você junta os dois, e aqui a gente conta que não há, a gente coloca aqui que não há o processo de evaporação desse líquido se transformar em vapor, então significa que, veja, eu tenho um sólido a 200 e tenho um líquido a 100. Então, eu vou ter, de grandeza, eu vou ter 300 graus. Quando começa o processo de equilíbrio térmico, qual é a metade de 300? 150. Ou seja, o sólido irá possuir 150 graus e o líquido irá possuir também 150 graus. Vejam que houve uma transferência. Quando há essa transferência, outra coisa vale ressaltar, o mais quente perde e o mais frio ganha, ok? Nunca é o contrário, certo? Você nunca vai, vamos dizer assim, esfriar o fogo. O que é que acontece? Acontece que o fogo, o calor, ele diminuiu. Por que diminuiu? Porque ele transferiu energia, certo? E o que recebeu não é que ele aumentou exponencialmente do nada, não. É que ele também recebeu uma certa quantidade de energia até ambos os corpos ficarem da mesma quantidade de calor, na mesma temperatura, melhor dizendo, certo? Isso aqui a gente pula e a gente chega à sensação térmica. Que bexiga é sensação térmica, professor? Veja, a sensação térmica é a indicação de percepção de temperatura. Quando a gente, nossa, está quente, está frio, certo? Isso pode diferir da temperatura real devido a diversos fatores, certo? Então, por exemplo, é, o que é que acontece? Veja, se eu, Gabriel, eu pego a minha mão, certo? E coloco ela numa água fria, eu estou dizendo o quê? Que a água está fria. Por quê? Porque eu estou sentindo a água fria. Como é que eu sei que a água está fria, professor? Porque o meu corpo também tem uma temperatura. Então, se a temperatura dessa água, o meu corpo percebe que é menor do que a temperatura do corpo, eu digo, opa, isso aqui está frio. Agora, se eu coloco numa água que está na mesma temperatura, por exemplo, do meu corpo, eu vou dizer, opa, essa água está morna. Essa água está a uma temperatura igual ao meu corpo, certo? E quando eu coloco a mão na água que está quente, o meu corpo e meu corpo está a uma temperatura mais fria do que essa água, então eu vou dizer que essa água está quente porque a temperatura dela é maior que a temperatura do meu corpo, certo? E normalmente, para a gente evitar esse erro, vamos dizer assim, de dizer, tal, essa é a temperatura, isso, aquilo outro, nós utilizamos termômetro. Nós fazemos uso do termômetro para medir diretamente a temperatura dos corpos. Então vamos ter vários tipos de mercúrio, de termômetro, certo? Que ele é justamente usado
para, desculpa, é, medir a temperatura. Então, vejam, alguns vão possuir uma substância dotada de uma grandeza que varia conforme a temperatura. Essa grandeza, essa substância, vamos dizer assim, ela é chamada de substância térmica e a grandeza térmica. É, Quando a gente fala grandeza térmica ou grandeza termométrica, eu estou falando aqui no Brasil de 0 a, dependendo do termômetro, 40, 50 graus Celsius, certo? Quando eu estou falando de substância termométrica, eu estou falando daquilo que eu utilizo para medir a temperatura. Então, eu posso utilizar mercúrio mais tinta ou álcool mais tinta, certo? Como a gente pode ver aqui, ok? Isso preto que a gente vê hoje a gente já não vê mais isso porque os termômetros são digitais, mas basicamente há alguns anos atrás os termômetros eram feitos, a sua grande maioria, de vidro, certo? E dentro do vidro tinha, como eu disse, mercúrio mais tinta ou álcool mais tinta. Hoje já não. Hoje, a grande maioria dos termômetros, tanto os termômetros que nós utilizamos nos hospitais ou em casa para medir nossa temperatura, os termômetros que nós utilizamos em laboratório, há também termômetros que são utilizados em cozinha, certo? Muitos preparos requerem uma certa temperatura, ok? Então, hoje em dia, é mais comum nós vermos os termômetros eletrônicos, certo? Então, vejam só. O termômetro clínico, ele é um termômetro específico utilizado para quê? Para a temperatura do corpo. Ou seja, ele serve para a utilização da medição da temperatura. Então, vocês, primeira coisa que você, quando vai no hospital, que vai passar pelo ambulatório, eles medem a sua temperatura. A temperatura normal do ser humano está entre 35 e 36, no máximo 36 graus e meio, certo? Acima disso, já é considerado que você está com febre. Então, dentro dele, certo? Nessa pequena faixa aqui do meio, ele utiliza o mercúrio ou álcool como substância termométrica e sua graduação, ou seja, a sua variação de temperatura, vai de 35 a 42 graus, certo? Então, 35 a 42, porque é justamente a temperatura do corpo humano. Ah, professor, mas ele fica mostrando 35 graus o tempo todo? Não, né? Normalmente, dependendo dos ambientes onde você está em um hospital, as temperaturas são de 20, são de 30, certo? Muito menor do que essa graduação dos termômetros. Mas o que é que acontece? É justamente para ele saber o que você está sentindo, porque quando você chega nesse local, o seu corpo é mais quente do que o local. Ou seja, a energia, o calor do seu corpo é maior que o calor do ambiente. Então, por isso, normalmente, quando nós utilizamos o ar-condicionado, é justamente para esfriar o ambiente.
Então, isso é um exemplo de que não poderia ter de 20 a 40 a outra temperatura, porque se tivesse de 20 e ele desse uma subidinha para 35, então iria haver alguns erros, etc e tal. Mas enfim. Bom, basicamente é isso, certo? Basicamente é isso. Só lembrando que a sensação térmica, ok? É o que eu sinto, é minha percepção da temperatura, que pode diferir da temperatura real, certo? Outro exemplo que eu me esqueci de dizer, por exemplo, você coloca a mão, primeiramente na água quente e depois coloca a mão na água no estado natural, na mesma temperatura do seu corpo, é óbvio que você vai dizer que aquela água está fria. Por quê? Porque você estava num local, você estava na água que estava quente. Agora, se você faz o contrário, você vai dizer, não, essa água está fria. Ou essa água está normal, essa água está quente, certo? Vai depender de como você utiliza os fatores, certo? O equilíbrio térmico é quando ambos compartilham a troca de energia, sempre lembrando que quando essa troca é o que tem mais energia transfere para o que tem menos, com isso, é óbvio, o que tem menos recebe energia do que tem mais. Em questões isoladas, eles ficariam com a mesma temperatura. Se a temperatura de ambos, a soma da temperatura de ambos é 300, quer dizer que ambos vão ficar com 150. Se é 10 graus, quer dizer que ambos vão ficar com 5 graus. Vai depender muito do objeto que nós estamos utilizando para isso, certo? Então, aqui lembrando, certo? O que é calor? Quando eu falo em energia, nossa, aquilo está quente, aquilo está frio. Ou seja, é a quantidade de energia que um corpo está liberando para outro corpo, ok? Certo? Por exemplo, um outro exemplozinho só para encerrar. Você pega, normalmente, é... desculpa, se você, num dia frio, você está usando luvas e tira essa luva, sua mão vai estar bem quentinha. Mas se você tocar no seu nariz, você vai ver que seu nariz está gelado, certo? Então, quando você coloca por um determinado período a mão no seu nariz, ele volta a aquecer, certo? Então, há também dentro do corpo humano essa transferência de calor, no caso da minha mão, para o meu nariz, certo? Então, toda vez que eu falar em transferência de energia, eu estou falando no conceito de calor. Toda vez que eu estiver medindo esse calor, eu estou falando de temperatura, ok? Ah, tá fazendo tantos graus. Então, estou dizendo que isso é a temperatura, não é o calor, certo? Então, basicamente, essa é a diferença de um para o outro, tá certo? Bom, as dúvidas que ficarem, me mandem mensagem no privado, ok? Que a gente resolve os paranauês e tudo mais. Bom, se a gente for ver,
Nós temos mais umas 2 semanas de aula, certo? Umas 3 semanas de aula, na verdade. Duas porque teremos provas também, a partir da terceira semana do mês que vem. Então, eu não vou passar exercício, certo? Hoje. Vou pedir para que vocês copiem. Na próxima aula, eu passo um exercício mais rico, mais detalhado. E, posteriormente, eu passo a revisão, o que a gente vai fazer ou deixar de fazer na prova. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido o assunto. Qualquer dúvida, vocês já sabem, só mandar mensagem. Tenham uma boa tarde e até a próxima aula, no caso, até quinta, isso, até quinta-feira, certo? Então, para vocês, um abraço e qualquer dúvida, qualquer coisa, estamos às ordens, certo? Tchau, tchau e uma boa tarde para todos.